Bom dia, pessoal. Vamos nós continuando com o nosso curso de História Geral. Hoje começando a falar sobre o chamado Antigo Regime ou o Estado Moderno Europeu, porque ele ocorre durante toda a modernidade, entre os séculos XVI a XVIII. O Antigo Regime deve ser entendido como sendo uma doutrina política e econômica, possuindo como principais características, politicamente falando, o absolutismo, economicamente falando, o mercantilismo. Falemos agora de cada um deles individualmente. O mercantilismo deve ser entendido como sendo a política econômica do capitalismo comercial, que vigora na Europa exatamente durante o período do Antigo Regime, entre os séculos XVI a XVIII. As principais práticas ou características do mercantilismo são essas: a necessidade de se manter a balança de comércio favorável, o que significa que os países buscam exportar muito mais e importar muito menos. Para isso, adotam a proteção ao mercado interno, o protecionismo alfandegário, aumentando as tarifas de importação, desestimulando-as, portanto. O metalismo ou bulionismo, uma crença mercantilista de que quanto mais metais preciosos, ouro e prata, um país possuir, mais rico ele será. Sabemos que nem sempre isso é verdade. A política de monopólios e o colonialismo, afinal de contas, sendo necessário exportar mais e importar menos, somente com as colônias é que as metrópoles se darão bem. Ou seja, durante o período do Antigo Regime, durante o período do mercantilismo, as colônias sempre perderão em suas relações comerciais com as metrópoles. Os tipos mais comuns de mercantilismo são o mercantilismo comercial, baseado exatamente nas práticas citadas anteriormente, o mercantilismo industrial ou colbertismo. Esse foi criado na França pelo primeiro-ministro, aliás, pelo ministro das Finanças do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, daí o nome de colbertismo, e caracteriza uma grande intervenção do Estado na economia. Aliás, é sempre necessário lembrar que mercantilismo é sinônimo de intervenção do Estado na economia, como observamos aqui nas práticas já citadas a vocês. No caso específico da França, Colbert vai apoiar o desenvolvimento de uma gigantesca e poderosa indústria de artigos de luxo, principalmente tecidos e perfumes. O mercantilismo misto, que como o próprio nome diz, mescla os modelos anteriores, e o metalismo ou bulionismo, que ao mesmo tempo é uma prática e um tipo de mercantilismo. Pois bem, pessoal, isto significa que o mundo europeu, e eu falo mundo europeu porque na verdade ele é muito maior do que a Europa durante o período moderno. Lembrem-se que nós teremos a chegada dos europeus à América e a construção de grandes impérios coloniais. Estas colônias da América obedecem às regras econômicas e políticas determinadas pela Europa. Portanto, durante toda a modernidade, a economia do mundo europeu se baseará nas medidas tomadas pelo mercantilismo e pela constante intervenção do Estado na economia. O absolutismo, característica política do Antigo Regime, nada mais é do que o final do processo de evolução do poder político. Lembrando que durante a Alta Idade Média, no auge do feudalismo, o poder está fragmentado. O rei não possui poder, ele se concentra, na verdade, nas mãos dos senhores feudais. Depois, durante o transcorrer da Baixa Idade Média, graças ao apoio da burguesia que se enriquece com o comércio, os reis começam a deter poder em suas mãos com a formação das monarquias nacionais. E finalmente, agora, a concentração definitiva e total de poderes nas mãos do rei ocorre em decorrência do contínuo apoio da burguesia e do enfraquecimento da nobreza europeia, devido aos problemas vividos pela Europa ao longo dos séculos XIV e XV. Os principais mecanismos para que um rei torne-se e se mantenha como absoluto são a intolerância religiosa, lembrando que a formação ou cristalização do absolutismo
coincide exatamente com a reforma protestante, a reforma religiosa ocorrida na Europa. Os reis, ao tornarem-se protestantes, aderindo a uma nova religião, ou se mantendo fiéis ao catolicismo, são absolutamente intolerantes. Dentro do meu reino só é aceita a minha religião. O equilíbrio que o rei terá que ter entre as classes sociais em conflito, a nobreza e a burguesia. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Na verdade, para que um rei possa manter-se absoluto, ele necessariamente deve deter o poder político, que ainda concentrava-se nas mãos da nobreza, e o poder econômico. Desculpem. E o poder econômico, que já estava nas mãos da burguesia. Pois bem, o rei deve equilibrar-se entre elas. A grande diferença é que uma destas camadas está em processo de ascensão, a burguesia, e outra em processo de decadência, a nobreza. O rei vai equilibrar-se entre elas. De que forma? Apoiando os empreendimentos da burguesia, conquistando novas colônias, garantindo a elas monopólios através, por exemplo, do pacto colonial, enquanto que a nobreza, completamente decadente, será bancada pelo rei através do pagamento de pensões, da concessão de cargos e salários, tudo isso com o dinheiro obtido através do comércio e dos impostos pagos pela burguesia. Obviamente, o enriquecimento da burguesia acabará mais tarde, e isso ocorrerá ao longo do século XVIII, fazendo com que ela se coloque contra o rei, pondo fim ao absolutismo. Mas isso é uma outra história. Além da intolerância religiosa e do equilíbrio necessário entre as camadas em conflito, existem as teorias que defendem o absolutismo. São inúmeras, sendo que as mais importantes são a do italiano Nicolau Maquiavel, que a descreve em sua obra O Príncipe. De acordo com Maquiavel, os fins justificam os meios, ou seja, um príncipe, um rei, deve guiar-se exclusivamente pela razão do Estado. Ele não deve se importar se ele será violento, se ele será mentiroso, se ele será um devastador, pouco importa. O que ele fizer, se for para a razão do Estado, se for para beneficiar o Estado ao qual ele lidera, os fins, guarnecer o Estado, justificam os meios, sejam eles quais forem. A teoria de Thomas Hobbes, que em sua obra O Leviatã, ele diz que o homem é o lobo do homem, ou seja, que o homem é o próprio predador, é o problema do homem. Na verdade, Thomas Hobbes insiste em que o homem teria feito um acordo com um bichinho que ele chama de Leviatã, e que na verdade é o Estado, como nós o entendemos. Ou seja, em troca de um pouco da nossa liberdade, o Estado iria nos conseguir a vida em sociedade. Portanto, pensem que nós não podemos fazer o que queremos.